Na sessão plenária de hoje, os ministros analisaram o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal. A repórter Nathalie Machado acompanhou os trabalhos da sessão desta tarde. Ao vivo tem mais informações. Nathalie, boa noite. Boa noite, Ana Amélia. Este agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal questionava o entendimento dado pelo relator da ação penal, ministro Ricardo Lewandowski. Na época, o relator levou em consideração uma mudança que teve no Código de Processo Penal em 2008, que permitiu ao réu ser interrogado no final do processo. Então, hoje, lá no plenário, o ministro lembrou para os outros componentes da Suprema Corte que, neste caso, o interrogatório ainda não tinha acontecido, então não haveria necessidade de modificar a decisão. Os ministros, então, acompanharam o entendimento do relator e essa ação penal está sob segredo de justiça. Agora, na primeira parte, durante toda a primeira parte da sessão plenária, os ministros discutiram sobre um único tema, a Lei Maria da Penha. O que estava em questão era a constitucionalidade de um artigo da legislação. Veja como foi agora na reportagem. A defesa de Sedenir Balbi Bertolini questionava o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, com base em um artigo da Lei Maria da Penha, não autorizou a suspensão condicional do processo pelo qual o cliente responde. Ele é acusado de dar um empurrão na mulher no ambiente familiar. Segundo a defesa, a decisão do STJ não levou em consideração a lei dos juizados especiais, que autorizaria a suspensão do processo. Além disso, também afirmou que o princípio da igualdade foi violado. Os argumentos não foram suficientes para convencer o relator, ministro Marco Aurélio. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. O mesmo pensamento foi acompanhado por unanimidade no plenário. Não é possível se imaginar que uma lei dessa magnitude, que veio exatamente para coibir esse tipo de violência, ao tratar de crime, não tenha pensado em qualquer tipo de violência. Ao falar de crime, não tenha querido falar, na verdade, em infração penal, de modo a coibir todo tipo de violência contra a mulher. O que fez o legislador ordinário no artigo 41? Ele retirou esse tipo de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico daquele rol de crimes considerados de menor potencial ofensivo. O legislador ordinário diz o seguinte: são crimes de maior potencial ofensivo. O ministro Dias Toffoli e as ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia lembraram que a violência contra a mulher é um fator cultural que está sendo superado com o passar dos anos. Qualquer uma de nós mulheres, estamos aqui neste plenário, assentadas pelo menos, 3, a ministra Ellen Grace, a nossa subprocuradora e eu mesma. Mesmo contra nós há preconceito. E o preconceito se passa no olhar da pessoa no carro ao lado, quando uma de nós está num carro oficial, porque não se imagina que uma de nós possa ser titular do carro. E este olhar não vai mudar. Mas a manifestação do preconceito, realmente, são as políticas públicas e as leis como esta que podem mudar. Por unanimidade, os ministros negaram o pedido de habeas corpus.